Olá pessoal, Henrique isso aqui do Papo com Blue. Hoje estou recebendo aqui no nosso estúdio o grande instalador Alexandre Sobreira da Astro Instalações. Tudo bom, Alexandre? Opa, Henrique, prazer estar aqui com você, satisfação. Ah, que legal. O Alexandre aqui é o bam das instalações aqui, hidráulicas, sanitárias, prediais, né? Vai falar um pouco da carreira dele, como ele começou, sobre que a empresa dele tem 18 anos, é isso? Isso, está fazendo 18 anos agora, 2023, né? Fundamos em 2005 e são 28 anos de carreira, né? Como foi o começo da carreira? Foi tranquilo? Teve algum contratempo? Rapaz, é o seguinte, o começo da carreira, na faculdade eu me tornei monitor de um software que na época era revolucionário, que é o AutoCAD, né? Vixe, AutoCAD, hoje é revolucionário, né? Estamos falando de 1992, 91, Sim. né? E daí eu comecei a estudar, recebi uma bolsa de estudos para isso, e aí eu fui convidado para ministrar, quando eu era da faculdade, fui convidado para ministrar um curso em AutoCAD lá na construtora Colmeia, né? Ah, Aí eu disse assim, legal. lá vai, rapaz, eu estudante, dando curso para engenheiro, fica até com medo, né? Sim. Passar vergonha. E esse curso aconteceu foram 10 dias, eu treinei 2 engenheiras, né? E aí deu tudo certo. E depois que a gente fez esse curso, eu fui convidado para ser estagiário na construtora Comer. E lá passei 10 anos, né? Lá a gente montou um departamento de projetos, acho que foi a primeira construtora do Ceará a ter um departamento de projetos. E para mim a Comer foi um laboratório, né? Onde eu aprendi demais e a gente teve contato com as instalações prediais em vários estados, né? E esse departamento de projetos ficou 10 anos em atividades, e foi quando eu conversei lá com o Otacílio, e aí eu resolvi partir para a minha carreira solo. Ah, pô, que legal. E a Colmeia aqui é uma construtora realmente de grande vanguarda aqui no estado do Ceará, né? Sempre pioneira. No entanto, que a Colmeia foi uma das primeiras construtoras a colocar no nosso sistema. A Blue foi o primeiro prédio que teve com a Colmeia, tanto em Fortaleza quanto em Natal. Agradeço muito ao Otacílio, né? Que ele realmente abre essas portas, ele vê a tecnologia, engaja. Então, é uma construtora bem promissora ainda em questão de inovação. Perfeito. Eu me lembro lá que em 2000, acho que foi em 2002, 2002. você chegando lá na Colmeia, eu acho que o primeiro projeto de tubulações da Blue foi nós que fizemos, né? Foi com o PPR na época, O né? PPR, né? Então ali foi o protótipo. E assim, realmente existem construtoras que estão de portas abertas para inovação, né? Então, Diagonal, Colmeia, BSPA, são construtoras realmente que são referências na inovação no nosso Pô, mercado do estado do Ceará. que legal. E aí, o desafio de sair da Comé para botar a empresa, como foi essa transição? Na realidade, assim, na Colmeia eu era projetista, né? Então eu projetava para o estado de São Paulo, para o Amazonas, para o Ceará e para o Rio Grande do Norte. E lá, conversando com o Tarcísio, ele disse, rapaz, eu não me vejo a longo prazo aqui dentro como projetista, porque a finalidade de uma construtora é construir, não é fazer projeto, né? Uhum, Então sim. foi uma mudança quase que natural, né? Então eu abri nosso escritório, fui para o mercado e a partir daí a gente enfrentou todos os desafios, porque quando se torna empresário, assim, a questão técnica é apenas um detalhe, né? É, Você tem que entender de custo, tem que entender de marketing, área comercial, gestão de pessoas, despesas, gestão de é, processos, custos e despesas e isso. assim estratégias de você aparecer e mostrar o seu trabalho para o seu estado e para o Brasil, né? E assim foram grandes desafios, né? Mas graças a Deus estamos aí Você 18 teve a anos. persistência, a resiliência, né, em Ah, tocar e ir para cima. Henrique, no primeiro mês que a gente montou o escritório, eu acho que eu saí da empresa lá com 2 ou 3 pessoas, eu convidei os nossos projetistas que estavam lá no departamento para ir com a gente. E eu acho que no primeiro mês, eu acho que 2 pediram para sair logo de cara, né? Não aguentou o rojão. É porque assim, não, porque eu estou acostumado, empresa grande, trabalhar com um escritóriozinho, que é uma salinha de 30 metros quadrados, como É, é. Então, 2 pediram logo para sair. Então, aí eu já tive que aprender na prática sobre como contratar, como reter, como, enfim, cuidar e administrar os recursos humanos, né? isso. Então, foi a primeira aula prática no primeiro mês.
E aí nós tínhamos, na época, um contrato com uma construtora lá em Manaus, e depois a própria Colmeia, a gente fez alguns projetos depois, aí depois vinha a construtora Gafisa, de São Paulo, aí depois construtora Patrimônio. E aí as portas vão se abrindo, né? E aí você vai, assim, por exemplo, quando eu montei a Aspro, no segundo ano, um grande amigo chamado Gerardo Braquiais era diretor de uma construtora lá em São Luís. E essa construtora ia lançar um empreendimento de 32 torres de alvenaria estrutural. E ele me convidou para ser o projetista, sendo que esse empreendimento era uma parceria com a construtora de São Paulo, a construtora Gafisa. E a partir daí, tivemos contato com os paulistas e fomos projetar também em São Paulo, né? Isso. E aí começou, né? Assim, começou aí... Mas isso levou um tempo, né? Quanto com tempo certeza. aí? Então, assim, pessoal, eu digo o seguinte, que você que quer empreender, quer botar a sua empresa, quer botar o seu negócio, não tem caminho fácil, não. Entendeu? É você persistir, é ser resiliente, mas de tanta persistência as portas começam a se abrir. Então, não abre todas as portas de uma vez, abre uma, abre duas, né? E quando você for ver com o passar do tempo, já se abriu algumas portas aí que você começa a ter já referência no mercado, naquilo que você faz. Isso. Então, o importante é você tem que começar o seu negócio, tem que começar a empreender, tem que começar a estudar, pesquisar, né, para você ter uma situação bem interessante e confortável na sua vida futura. Exatamente. Eu me lembro, quando a gente começou a Aspro, né? O trabalho era feito no AutoCAD, mas feito de uma forma muito manual. Por exemplo, quando você vai botar a fiação, tem assim, fase, o tracinho da fase, do neutro e do retorno. Então, cada circuito, as pessoas faziam isso, né? O que é que vai passar aqui? Vai alimentar uma tomada? Fase, neutro e terra. Desenhando de por linha. Pauzinho por pauzinho, né? Sim. É um bloquinho. Aí disse, rapaz, não é possível que um computador, com um processador, com inteligência, não tem uma forma mais rápida de fazer esse projeto. Aí tudo que era feira, eu estava em São Paulo, meu bolso, passava lá uma semana na feira visitando estande por estande das empresas de software para engenharia. Aí encontrei um software que fazia a fiação automática e o quadro de cargas automático e o diagrama. Nessa época nós já tínhamos, eu acho que eram 15 profissionais no escritório, né? E aí eu comprei 15 licenças, beleza. E eu percebi que quando era um projeto pequeno, a fiação passava rápido. Mas quando o projeto aumentava, tipo assim, 200 luminárias, 200 tomadas, levava assim 30 minutos para passar a fiação. Aí eu disse, rapaz, eu acho que se o cara fizesse o software é mais rápido. Aí fui para a feira no outro ano, encontrei um outro software. Eu disse, bote aí 200 tomadas e 200 luminárias e passa a fiação na minha frente. Aí o zero era lento, aí eu vi um que era mais rápido. Aí peguei aquele software que eu comprei, joguei fora, comprei outro investimento. E cada investimento desse era 20, 30, 40 mil reais de software. Sim. Até você chegar numa estabilidade de sistema. Aí compra o software, tem que treinar o pessoal. Mandar buscar o professor de São Paulo para passar uma semana em Fortaleza. Os paulistas adoravam, né? Uma semana em Fortaleza, tudo pago, para dar o treinamento lá com o nosso pessoal, né? E assim foi. E até hoje, né? Então hoje você pesquisa, né? Então hoje você estuda, pesquisa, claro, viaja para congresso. Isso é muito importante, você ter embasamento técnico, né? Então você está sempre buscando, sempre está curioso na área que você atua. Exatamente. Quando eu chego para trabalhar, eu peço a Deus todo dia que me dê entusiasmo, que não me deixe faltar o entusiasmo. Porque o entusiasmo é aquela mola mestre que faz a gente buscar com satisfação, não é? Para a gente não é duro, não é difícil. É um prazer de você trabalhar naquilo ali. Por exemplo, nós estamos vivendo agora no mercado uma segunda virada tecnológica na área de projetos. Por exemplo, lá em 90, a gente fazia projetos à mão, no Nanquim, e fomos para o AutoCAD. Agora nós estamos abandonando o AutoCAD e vamos para o Revit. Quer dizer, nós estamos construindo virtualmente os prédios, né? E daqui a pouco vai chegar a inteligência artificial, né? Já tem, então, já tem estudos. Já está chegando, é o que não tem volta, né? Então, assim, o profissional tem que se preparar para isso, né? De se dominar essa tecnologia, né? De fazer o trabalho mais rápido. Você só pensou e a coisa aconteceu ali, né? Eu acho que
É um desafio grande aí para absorver essa tecnologia. Você está certíssimo. Tem um amigo meu que é analista de sistemas e eu falei assim, sabe como é que eu penso o futuro dos projetos? Vai ser o seguinte, você vai comprar um terreno, né? Aí você pega aquele terreno, entra numa plataforma de inteligência artificial e você diz assim, o que é que você quer Isso. para aquele terreno? Mas eu quero um prédio de... Quantos andares? Não, eu quero 4 apartamentos por andar. Aí o software vai ver a legislação da prefeitura e diz, ó, aqui dá para você construir 150 metros de altura, com Pronto. recuo de tanto, e não Isso. sei o quê. Como é que você quer a sua fachada? Isso. Quero fachada neoclássica. Ele assim, tá bom? Não, quero fachada moderna, quero fachada, enfim, aí vai, né? Quero fachada sustentável, é o prédio todo revestido de plantas naturais na fachada. E aí vai. Então hoje nós já temos isso, porém, numa escala de estudo, de pesquisa. Mas esse analista de sistemas também disse, rapaz, isso não é difícil de implantar. Se você quiser fazer já um pré-programa sobre isso, a gente consegue fazer. É o chat GPT, já está com texto, né? Então já faz um texto, um livro, então muita coisa, eu acho que integrando com a inteligência, acho que sai. Então é um desafio realmente profissional, né? Para o criador, né? Quem faz a criação, então é um desafio de você vai competir diretamente com a máquina, né? Com a inteligência artificial. Eu acho que o futuro, Henrique, a máquina vai fazer as atividades braçais, mas o grande diferencial está no comando. Quem é que vai dar esse comando? Qual é a capacidade dessa pessoa de comandar, de programar? Eu acho que o diferencial vai estar aí. Né? Alexandre, vamos lá. E a situação atual hoje? O senhor conseguiu um prêmio, 2 prêmios, não é isso? Fala um pouco dos seus prêmios. Quais são os seus cases aí de prédio de alto padrão, né? Que a altura máxima é de 50 andares. Como é que é como foi esse prêmio que você recebeu aí, esse reconhecimento? Não, foi o seguinte, a gente está fazendo alguns edifícios altos, né? Em parceria com a Diagonal. E aí o que é que acontece? Na primeira reunião desses empreendimentos, nós somos instigados como projetistas a colocar na mesa quais são as novidades do mercado e o que é que a gente acha que seria interessante para determinados produtos. Eu percebendo a verticalização da cidade, eu vi que existia um receio das pessoas com relação aos edifícios altos, medo, principalmente de incêndio, né? E aí houve um convite de uma multinacional para levar 8 engenheiros para o Panamá para conhecer os edifícios altos. E no Brasil eu fui escolhido como um desses engenheiros. Então nós fomos para a cidade do Panamá visitar os edifícios de 150, 200, 300 metros de altura. E lá eu percebi que todo empreendimento era projetado conforme as normas americanas da NFPA. Então, todo apartamento no Panamá, nos Estados Unidos também é assim, você vai encontrar um sprinkler dentro do apartamento e um detector de fumaça, né? Mas em todo apartamento, nos quartos, cozinha, todos os ambientes, vai ter aquele sprinklerzinho de... todo quarto. Como a gente vê nos hotéis, né? É o sprinkler, né? É o quarto, cozinha, circulação, tudo tem a proteção contra fogo. Certo. E aquilo ali fez muito sentido para mim, porque se a gente pegar os últimos dados de incêndios aqui em Fortaleza, você observa que a perda do incêndio no apartamento, em virtude do incêndio, é uma perda total. Isso. Você perde o apartamento inteiro. E o de baixo também, né? O de cima, né? Já vai 3, né? Prejudica mais o de cima e também o de baixo. Só quem segura o incêndio entre os apartamentos é aquela parede que tem uma compartimentação horizontal que dá uma segurada, mas dentro do apartamento a perda é total. E aí eu pensando, rapaz, um apartamento de 1 por andar, comprido, se o cara estiver dormindo aqui na suíte e o incêndio começar na sala, ele tem 2 minutos para ou sentir o cheiro ou para ouvir o barulho, para ele acordar, se levantar e sair da unidade. Se em 2 minutos ele não sair, acontece um fenômeno chamado flashover, que o apartamento se incendeia espontaneamente, é uma explosão. O apartamento entra todo em combustão. É mesmo? Aí o que é que acontece? Eu vendo esses edifícios de alto padrão na beira-mar, projetando, compridos, aí eu disse assim, se ainda tem um detalhe, quando o nosso corpo está em estado de sono profundo, nós perdemos parte da audição e do olfato. Sim. Porque o corpo desliga o olfato e a audição, para que a gente possa dormir. Isso. Então a sua chance de acordar com barulho ou com cheiro ainda é menor. Resumindo, apresentando isso numa reunião, eu disse assim, olha, se o incêndio começar nesse apartamento, você não consegue sair. Em 2 minutos você não vai acordar e sair.
Então, eu queria propor que, ao invés da gente se preocupar com questões muito tecnológicas, a gente investisse um pouco em segurança, claro, usando a tecnologia, Uhum. para que essa pessoa se sinta segura e possa abandonar sua edificação. Propomos o primeiro prédio do Ceará com sprinklers automáticos, quer dizer, quando chega a 68 graus, ele joga água Pronto. automaticamente, e um sensor de fumaça dentro das unidades. Para nossa satisfação, isso virou norma, a norma já está em consulta pública, e nós recebemos um prêmio chamado o Destaque da Prevenção de 2023 aqui no Pô, que Ceará. legal, cara. Então, Parabéns, rapaz. Parabéns. para a gente foi uma honra e uma É, satisfação. enaltece também a engenharia do Ceará, né? Você Enaltece a também, você engenharia, tá... e a gente passa por aqui, Henrique, deixando as edificações mais seguras do que nós encontramos. Então, eu agradeço toda a equipe do Corpo de Bombeiros que comprou a causa, se dedicaram juntamente conosco. Conseguimos uma parceria com o pessoal lá de Balneário Camboriú, Bruno Fransman, que faz os edifícios mais altos do Isso. Brasil. Lá são quantos metros? Lá eles estão fazendo um de 500 metros agora. 500 metros. É o maior prédio residencial do mundo. Então, receberam os nossos bombeiros lá. Lá eles conversaram com o pessoal de normas. Quando voltaram, implantaram as mudanças da norma e a norma já está em consulta pública. Aqui em Fortaleza, o plano diretor, ele, para quantos metros o empreendimento pode estar liberado? O plano diretor de Fortaleza são 72 metros de altura. Aí, Hum. através da outorga onerosa, o construtor pode comprar o espaço aéreo. Sim. Desde que esse espaço aéreo não entre em conflito com a rota de pouso dos aviões, assim, hoje nós estamos com prédios com 170 metros de altura, né? Com 50 pavimentos. Estamos fazendo ali o EPIC, atrás do Ideal Clube. Estamos fazendo o Pininfarina. Pininfarina também? Que é uma parceria da Diagonal com o escritório que desenha uma Ferrari, né? Sei. Então, também com 170 e poucos metros de altura. São todas as edificações. Então, vai mudar completamente o cenário aí da beira-mar de Fortaleza, com novos empreendimentos, né? Já está mudando. Com o dobro de altura. Já está mudando. Dos tradicionais. E o melhor de tudo, os prédios estão vindo, como eu falei, com segurança contra incêndio dentro da metodologia internacional. Isso é muito positivo. Certo. Os prédios já estão vindo com carregadores de veículos elétricos preparados. Os prédios têm autonomia 100% contra a falta de energia. Tem prédio que tem 2 geradores de 600 kVA em paralelo, quer dizer, se faltar energia, ele se mantém, você continua usando seu ar-condicionado normal, você não percebe e todos nada. Esses prédios que está falando, tudo tem Blue, tá, pessoal? Ou seja, também não precisa comprar o garrafão e subir o garrafão 50 andares, né, dentro do elevador. Então, esses prédios têm o sistema da Blue, de água mineral, né? Hoje, nós temos, fazendo o nosso merchan, tem a nossa Smart Blue, que é o nosso dispositivo, que serve água mineral gelada aqui nesse dispositivo. Tudo para esses prédios aí com tecnologia está sendo embarcada. E me fale mais quais são a tecnologia embarcada na segurança desses empreendimentos. Perfeito. Então, Henrique, assim, a gente, como eu falei, a gente está muito preocupado com essa segurança, uma segurança que eu chamo ativa. O que é que isso quer dizer? Independente de você estar em casa ou não, eu projeto a edificação para que ela atue e se proteja sozinha. Certo, não precisa de uma pessoa ali para avisar que está vazando gás, ou está com incêndio. Não precisa de ninguém. Ou vazamento de água. Isso, não precisa de ninguém assim, especializado em brigada de incêndio para começar o primeiro combate ao fogo. Então, com relação ao fogo dentro das unidades, eu já falei, o sprinkler vai entrar automaticamente com 68 graus. Outro sistema que nós sugerimos e foi prontamente atendido, a questão do vazamento de gás. Hoje, Fortaleza é servida pelo gás GLP, que tem a densidade 2, é mais pesado que o ar, fica nas partes baixas. E também é servida pelo gás natural. Certo. Densidade 0,5, fica se acumulando na parte superior. Então, dependendo do fornecimento de gás daquela edificação, a gente coloca sensores de gás, tá certo? Que eles vão identificar o vazamento, vão gerar um sinal sonoro dentro da unidade e lá na portaria. E aí, qual é o diferencial? Eu peguei esse sensor, liguei numa válvula solenoide, que ele faz o corte automático do gás. Então, você, não estando em casa, se tiver um vazamento de gás, o seu apartamento vai estar seguro. Corta o gás automaticamente. Uma coisa importantíssima quando se fala de gás
é o aquecimento a gás, né? Assim, os aquecedores. Sim, o aquecedor ele fica geralmente na cozinha, né, daquele empreendimento de passagem. Como é que Isso, fica, como é que seria uma boa instalação desses aquecedores e qual seria a manutenção dele, né, para não acontecer um perfeito. problema que a gente teve recentemente aí em relação ao vazamento de gás. Ótima pergunta, você ter tocado nesse assunto. O aquecedor, a primeira coisa, ele pode ser instalado dentro na área de serviço, desde que a área de serviço tenha 2 metros quadrados de ventilação permanente. Isso é norma. Então, assim, você tem que seguir as normas, porque o gás, o aquecimento a gás, ele queima o quê? Ele queima oxigênio para manter ali a chama acesa, para esquentar uma serpentina, para esquentar a nossa água. Porém, o subproduto dessa queima é o monóxido de carbono. Sim, O monóxido de carbono ele não pode ficar acumulado dentro da edificação. Tem que jogar esse monóxido para fora, tá certo? Por que ele não pode ficar acumulado na edificação? A nossa hemoglobina, ela prefere muito mais se associar ao monóxido de carbono do que a molécula do oxigênio. Então, o que é que acontece? Se eu estou num ambiente onde a queima do oxigênio está sendo jogada dentro ali do meu ambiente, do sim. apartamento, o que é que acontece? A nossa hemoglobina vai se juntar com o monóxido. Como é que o corpo humano reage quando acontece isso? A gente sente fadiga e sente sono. Rapaz, eu tô com sono, vou me deitar. Sim. Quando você se deita, você morre ali mesmo, sem sentir. Então, é uma morte silenciosa. Então, assim, quem tem aquecedor de passagem em casa, sugiro que procure um projetista, tá certo? Que siga rigorosamente as normas e esses gases sejam jogados para fora da edificação. Hoje, no mercado, já existem aquecedores que você pode botar na sacada técnica. Ele já Onde joga fica o o... monóxido ali fora. O aquecedor não está nem dentro da sua casa, tá certo? Então, essas são as recomendações. Agora, a pessoa já está no apartamento, já tem uma questão de passagem ali na área de serviço, né? Como é que ele sabe se está bem regulado, se está indo o gás para fora ou não está? Ele tem como verificar isso aí? Tem, você pode fazer duas coisas. Primeiro, você pode acionar a construtora que lhe vendeu esse imóvel e Certo? pedir uma sugestão, uma avaliação de um profissional que possa ir verificar a Isso. qualidade técnica dessa instalação. Primeira coisa. Segunda coisa, todas as revendas de aquecedor normalmente têm técnicos qualificados e treinados Para para fazer avaliar já. isso aí. Para você ter ideia, as revendas de aquecedor a gás hoje no Ceará, elas estão tão sérias que quando elas vão fazer a instalação de um aquecedor, elas fazem o checklist de verificação. Se o checklist não tiver de acordo, elas não instalam o aquecedor. Isso aí. Então, assim, existe um trabalho muito sério dessas empresas de aquecedor. Então, procure empresas credenciadas de marcas assim que são líderes de mercado e relevantes, que normalmente você vai estar seguro na instalação do seu Eu aquecedor. digo que aqui no Ceará nem tanto, porque geralmente aqui é muito arejado, tem muito ventilado, né? A área de serviço sempre está aberta, aqui 2 metros quadrados você falou ali, né? O problema é maior no sul, eu acho, em São Paulo, no sul do país, porque a gente vai sempre em São Paulo, tem apartamento lá, e passa a semana toda o apartamento todo fechado. Dentro do ar, porque é muito frio, ninguém dá nem janela. Então fica o apartamento uma semana fechado, o apartamento ali, lacrado ali, entendeu? Realmente, se houver um vazamento de gás, vai acontecer o mesmo problema. Exatamente. Se você observar, Henrique, os apartamentos, hoje em dia, quando você vai ali na região da área de serviço, que tem um aquecedor, normalmente tem uma janelinha com veneziana embaixo. Uma janelinha 20 por 20. Essa janelinha é chamada de ventilação permanente. Quer dizer, no sul do país, no sudeste principalmente, que as temperaturas baixam muito, no inverno as pessoas se fecham, porque senão fica inviável viver ali dentro, né? E nesse fechar é que ocorrem os problemas. Se o aquecedor não tiver projetado conforme as normas e o ambiente não tiver a ventilação permanente, para que serve a ventilação permanente? O produto da queima daquele oxigênio, o oxigênio é queimado e ele é renovado automaticamente. A ventilação permanente é uma janela que não se fecha. Você não consegue fechar, ela é aberta sempre. Legal. Então a ventilação permanente salva vidas e está na norma brasileira. Beleza. Olha a dica aí, viu, pessoal? Você pega o profissional aqui, tá certo? E a segurança é muito importante. Sempre olhar, checar, né? Sempre para ver se não tem algum problema aí em relação às instalações de vocês.
Ok? E, Alexandre, em relação ao mercado, aí, qual é a sua oportunidade do mercado imobiliário, né? Hoje está com o boom do alto padrão, né? E Minha Casa Minha Vida. Então, eu acho que o mercado imobiliário está com dois momentos aí interessantes. Como é que você vê aí a tendência de instalações novas, que você já falou, de tecnologia que estão sendo embarcada, né? Esses novos empreendimentos. Como é que você vê o cenário aí da construção civil nos próximos anos? O cenário da construção civil brasileira, ele é muito ligado à macroeconomia, né? Então, você tem uma variação da taxa Selic. Se a taxa Selic cai, o dinheiro fica barato e o mercado bomba, né? Foi o que aconteceu na pandemia. O dinheiro estava barato, Selic 2%, quer dizer, uma demanda, uma vontade de se ter a segunda moradia, para se ter mais qualidade de vida. O mercado acho que foi um dos únicos mercados que não entrou em crise, né? E agora, nem parou também na pandemia, né? Nem parou. Então, assim, então é um mercado muito sensível à macroeconomia do Brasil. O que é que acontece? O mercado Minha Casa Minha Vida é um mercado que não para. Existe uma demanda assim absurda por imóveis de baixa renda. Isso. Eu acho até que a construção civil não consegue nem atender essa demanda. Isso. A demanda é tão grande que... Foi o que eu falei com o Rodrigo na semana passada, que ele é da Tenda. Ele disse que tem um déficit muito grande e nunca a construção civil vai acompanhar esse déficit. É uma demanda de eterna do Minha Casa Minha Vida. Exatamente. E você vê que a construtora que mais cresceu nesses últimos anos foi a MRV, que é vinculada ao setor Minha Casa Minha Vida, né? Isso. Então, eu acho que é um nicho interessantíssimo. Muito embora nós não participemos desse nicho. O nosso nicho é um mercado de alto padrão, obras verticais, né? Edifícios altos. Certo. E assim, o que é que eu enxergo para o futuro dos edifícios altos? Tem uma palavrinha que eu acho que vai ser lei daqui para frente. Chama-se flexibilidade. Então, hoje em dia, nós já temos recursos nas instalações, Henrique, que você pode criar, por exemplo, um banheiro em qualquer local do apartamento. Se no meio da sua sala você quiser criar um banheiro, a gente cria. Como? Já existem estações elevatórias compactas, que você pluga o sanitário com saída horizontal, e ele joga o efluente para cima, ele pode subir 10 metros e andar 100 metros de distância e você vai buscar aquele tubo de esgoto para receber esses efluentes. Por exemplo, o nosso escritório fica no Del Passeio. No Del Passeio, os banheiros são próximos da entrada da sala. E a minha sala está na fachada. E eu queria criar um lavabo. Então, mais ou menos uns 8 anos atrás, eu comprei essa estação da Grundfos, né? Uma empresa lá da Dinamarca, que já tem fábrica no Brasil há muito tempo. Rapaz, eu acho que em 7 dias eu consegui instalar um lavabo. Funciona perfeitamente, assim, não dá problema. E assim é o futuro. Então eu percebi que a construção civil ela precisa se adequar à realidade daquele cliente. Por exemplo, exatamente. Hoje você é casado, tem 3 filhos. Daqui a pouco os filhos vão se casar, sai de casa. Sai de casa. Aí fica aí você é obrigado a se mudar. Às vezes você gosta do bairro, gosta dos vizinhos, já tem um relacionamento social. Você pode reformar aquilo, criar banheiro, tirar banheiro. Tirar quarto, aumentar a sala, porque é mais área de lazer, para receber os filhos, os netos. Então você tem realmente é muito importante isso aí, que eu acredito realmente isso é uma tendência, porque é a necessidade do consumidor, né? Porque ele vai ficar mais tempo naquele imóvel, não vai ficar mudar para outro imóvel para atender o momento atual dele. Então ele consegue ter essa flexibilização. É muito interessante isso aí. Com relação a esgoto e água, nós temos essas facilidades. Com relação às outras instalações, por exemplo, nós precisamos dotar e fornecer energia elétrica de qualidade para esse cliente. Esse cliente precisa de estabilidade e qualidade de energia. Hoje nós temos muita eletrônica embarcada dentro das casas, eletrônica no ar-condicionado, na geladeira, na televisão, né? Isso. Então, assim, precisamos fornecer energia em potência adequada e em qualidade adequada. Sim. Terceira coisa, conectividade. Hoje todo mundo está conectado. Hoje não interessa se você trabalha na sua casa, se trabalha no seu escritório, dentro do avião, no meio da rua, você quer estar conectado. E você estando conectado, você tem liberdade para trabalhar na sua casa de praia, no campo. Quer dizer, e liberdade significa vida, significa tempo de qualidade, significa você estar onde você queria estar. Sim. E sem desempenhar as suas atividades
do dia a dia, né? Isso. Então, assim, eu acho que flexibilidade, fornecimento de energia elétrica de qualidade, conectividade e o item que a gente falou no começo, segurança. Nós queremos estar seguros na nossa moradia. Exatamente. Se tiver qualquer problema, eu quero ser avisado e abandonar essa edificação da forma mais rápida e quero que os sistemas me ajudem a debelar aquele que nem chega no meu conhecimento, né? Que resolveu o problema, sem gente nem saber que houve um problema, né, ali, né? Pois é. Mas bem interessante. Mas, Alexandre, para a gente finalizar aqui o nosso programa aqui, qual é uma dica que você dá, tá, para aquele jovem que está na faculdade, né? Ou ele está aí querendo entrar na faculdade, quer decidir que ramo, né, da profissão ele quer seguir uma carreira. Qual é a dica que você dá para aquele jovem que está começando, tá? Da questão de você ter a persistência, a resiliência, e você acha interessante o mercado da engenharia civil? Tem mercado para esse jovem ainda entrar nesse mercado? Está muito saturado? Conta um pouco mais aí para aquela pessoa que está assistindo aqui a gente aqui no nosso programa e quer se inspirar, né, na sua história e seguir esse seu legado aí que está deixando para a gente. Sim. Henrique, eu costumo contar uma história que é o seguinte. Quando a gente vai delinear a nossa carreira, a gente precisa de paixão. Isso. Né? Tem que ter o amor, né? Ter o amor. Isso. Mas antes do amor, a paixão. Acaba quando está apaixonado, fica cego, né? Com certeza. Não tem hora, não tem dia. Paixão é paixão, né? Então, assim, quando eu tinha 7 anos, eu já contei essa história em outra entrevista. Quando eu tinha 7 anos, lá onde eu morava, no edifício Bagatelle de Moselle, que você conhece, né? A gente morou nesse mesmo prédio, Bagatelle de Moselle, em frente ao BNB Clube. Em 80, anos 80, né? Anos 80, anos 80. Então, eu estava perambulando lá embaixo, porque naquela época não tinha internet, existia o ócio produtivo, né? Então, eu estava perambulando ali por baixo, pensando na vida. Aí chegou um menino chamado Marco Antônio, chegou com uma caixinha de sapato e ele apertava um botão, acendia uma luz e rodava a hélice do pirulito. Era lembra do pirulito chamado pirocóptero, que era o pirulito que você virava um helicóptero? Pois é. Aí eu olhei aquilo ali e disse assim, rapaz, como é que pode? Uma caixa de sapato, o cara aperta um botão, roda, acende a luz. Como é que funciona esse negócio? Aí eu falei, Marco Antônio, tu quer me vender essa caixa, cara? Aí disse, eu vendo. Aí eu fui lá em cima, pedi dinheiro à minha mãe, comprei a caixa. E aí levei essa caixa para casa e eu fiquei assim, eu disse, eu vou desmontar essa caixa para saber o que é que tem aqui dentro. E eu me lembro que eu fiquei emocionado. Disse assim, eu vou descobrir, entendeu? E aí, aquilo ali foi a primeira chama do interesse pelos sistemas prediais. Então eu continuo dizendo assim, até hoje, eu sou aquele menino querendo descobrir, curioso, investigando, querendo saber como é que as coisas acontecem, sendo que hoje eu direciono para o conforto. Eu quero que você, ao ligar o seu chuveiro, seja um banho com uma pressão maravilhosa. Eu quero que quando você quiser instalar qualquer coisa elétrica dentro da sua casa, que você instale no desarme a proteção, no apague a luz. Eu quero que quando você, ou o seu filho, a sua neta, você já tem neta, inadvertidamente meter o dedo na tomada, o sistema contra-choque desligue e proteja ela contra o choque. Eu quero que, se tiver um incêndio, os sprinklers entrem e apaguem o fogo. E eu quero que você tenha lazer com a conectividade da internet. Então, o segredo é você ter paixão, é acordar todo dia com um propósito, né? Isso. E assim, cada dia, para mim, fica mais claro que o nosso propósito lá das instalações é exatamente levar conforto, levar segurança, levar conectividade de forma que a pessoa possa trabalhar e ter entretenimento de qualidade, né? E, acima de tudo, segurança. Então, você vai começar o seu dia com um bom banho, vai passar o dia trabalhando na conectividade e, se porventura acontecer algum problema, seja um pequeno foco de incêndio ou um vazamento de gás, nós estaremos lá com os nossos sistemas atuando para proteger você e a sua família. Muito bem, parabéns, rapaz, parabéns. Muito legal a sua história, muito interessante, que você está no dia a dia da família daquele empreendimento, né, daquele condomínio. Então, desde que a pessoa acorda até dormir, passa pelo seu estudo, passa pelo seu projeto, passa pela sua noite de acordado que você passou para dar aquele conforto para aqueles clientes, né?
Muito interessante. Parabéns, viu, pessoal? Ó, fica a dica aí do Alexandre, paixão. Tem que ter paixão, tá? Porque com paixão, por todas as adversidades, você consegue superar. Tá certo? Um capacete para frente, você vira um trator. Quando você tem paixão no que faz. Beleza? Alexandre, agradeço a sua presença aqui. Um papo muito bom, muito maravilhoso. Tá? Eu fico muito feliz. Conheço você das antigas, né? Do Bagatelle de Moselle. Mas hoje você mora lá perto, né? Próximo. Tá? Somos vizinhos, né? Continuamos vizinhos. Pois tá bom, pessoal. Obrigado, hein? Você que fala bom. Bom, eu queria dizer que a Asco Instalações está às ordens para quem precisar de um projeto, consultoria. E parabenizar você pela Blue, que eu vi também um nascedor, acompanhei lá no comecinho. Isso. E eu acho que a gente levar facilidade, a gente levar o menor custo sistêmico, quer dizer, você não tem que gastar, às vezes, a gasolina do entregador na moto, Isso. o óleo diesel, né? Isso. Você fornece em grande quantidade, você está levando qualidade, um produto certificado, e está levando também um diferencial ambiental para toda a sociedade. Parabéns para você e para a Blue. Tá, para todos nós. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Até mais. Até mais. Obrigado.